Fala galera, essa é a nossa videoaula sobre expressões algébricas. Pela definição, expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam números e letras, tá? Ou somente letras. As letras dessas expressões algébricas são chamadas variáveis. Então, de uma maneira mais simples, para que você possa entender, expressões algébricas nada mais são do que formas de se representar expressões matemáticas em que nós não conhecemos alguns valores, alguns números, alguns termos, tá? Antigamente, quando os matemáticos iam realizar seus cálculos e que eles não conheciam um determinado número, um determinado valor nas expressões matemáticas, eles utilizavam desenhos e muitas vezes até escreviam palavras e frases no meio dos cálculos. Isso dificultava muito, tá? E com o tempo criou-se essa forma de representar números desconhecidos, valores que nós não conhecemos, utilizando-se letras, símbolos. Então, expressões algébricas expressão algébrica nada mais é do que uma forma diferente, uma forma de transcrever a linguagem escrita ou falada para uma linguagem matemática, tá? E eu quero trazer aqui para vocês alguns exemplos para você entender um pouquinho melhor isso e começar a se ambientar com essa linguagem matemática. Então vamos lá. O primeiro exemplo aqui ele diz o seguinte: o dobro de 5. Tá? Para calcular o dobro de algum valor, nós temos que multiplicar por 2, não é isso? Então o dobro de 5, para nós encontrarmos o valor do dobro de 5, nós temos que fazer 2 vezes 5. Tá? 2 vezes 5 dá 10. Eu não vou nem colocar o resultado aqui, porque eu quero que o meu objetivo aqui é que você compreenda a ideia, tá? Então, o dobro de 5 é 2 vezes 5. Próximo exemplo, a metade de 10. Para calcularmos a metade de um número, nós precisamos dividir esse número por 2, não é isso? Então, a metade de 10 vai ser 10 dividido por 2, tá? Próximo exemplo, o dobro de um número. Poxa, mas que número é esse? Eu não sei que número é esse. Se eu não conheço esse número, eu vou atribuir uma letra, vou chamá-lo de uma letra qualquer do nosso alfabeto, tá? Então, por exemplo, eu vou utilizar X. Agora, olha só, se eu estou querendo saber o número eu chamei de X, se eu estou querendo saber o dobro desse número que eu chamei de X, então eu tenho que multiplicar esse número por 2, não é isso? Então, vai ser 2 vezes X, e assim eu tenho o dobro de um número. E 2 vezes x eu posso melhorar, tá? Eu posso escrever só como 2x. Beleza? Então, dessa maneira que foram surgindo as expressões algébricas. Olha só, a metade de um número. Nós já vimos que para calcular a metade, nós temos que dividir o número por 2. Se eu não sei que número é esse, eu vou chamá-lo de uma letra. X, por exemplo. E a metade dele eu vou dividir por 2. Então, a metade de um número vai ser x sobre 2. Tranquilo? Observem que os exemplos são bem parecidos, só que aqui eu sabia o valor do número. Eu sabia o valor que eu queria calcular. Aqui eu não sei. Então, eu atribuí uma letra no lugar do número. Beleza? Próximo exemplo. Já sabendo disso. O triplo de um número. Não sei que número é. Vou chamar, por exemplo, de y. Para calcularmos o triplo de um número, nós temos que multiplicar por 3. Então, 3 vezes y. Que eu posso escrever simplesmente como 3y. Tá? Próximo exemplo, a terça parte de um número. Para calcularmos a terça parte de um número, temos que dividir esse número por 3. Se eu não sei que número é, vou atribuir uma letra para ele. Vou chamar de A, por exemplo. Então, a terça parte de um número vai ser A sobre 3. Tá? Você pode colocar qualquer letra, a teu critério. Próximo exemplo aqui, ó. A soma de dois números. Eu não sei nenhum dos dois números, então eu vou atribuir letras para eles, tá? Então, eu vou dizer que, por exemplo, dois números eu vou chamar de A e B. Então, a soma entre dois números vai ser A mais B. Tranquilo? O produto de dois números. Se eu não conheço os números, vou atribuir duas letras. Então, vai ser, por exemplo, x vezes y, que eu posso simplesmente escrever como xy. Tá? O quadrado de um número. O quadrado de um número é um número elevado ao quadrado, não é isso? Se eu não sei que número é, vou atribuir uma letra. B, por exemplo. Tá? Então, o quadrado de um número vai ser B elevado ao quadrado. O cubo de um número mais 5. Se eu não sei que número é, vou atribuir uma letra. X, por exemplo.
o cubo de um número. O cubo de um número vai ser x elevado a 3, elevado ao cubo. Mais 5. Então, isso eu posso escrever, né? Ele me deu o valor mais 5. Então, o cubo de um número mais 5 vai ser x ao cubo mais 5. O sucessor de um número. Sucessor é o número que vem logo em seguida. É o número subsequente ao número que nós temos. Por exemplo, o sucessor de 3 é o 4. O sucessor de 10 é o 11. E para eu encontrar o sucessor de número, basta somar uma unidade, não é isso? Então, por exemplo, quando eu falei o 3, a gente somou uma unidade e achou o 4 como sucessor. Quando eu falei o 10, nós somamos uma unidade e achamos o 11 como sucessor. Se eu não sei que número é, eu vou atribuir uma letra, não é isso? Como nós vimos até aqui. Então, eu vou chamar de x, por exemplo. Se eu quero o sucessor desse número, eu tenho que somar uma unidade a esse número, não é isso? Então, vai ser x mais 1. Então, o sucessor de número é x mais 1. E o antecessor é o número que vem antes. Então, para eu achar o número que vem antes, eu tenho que subtrair uma unidade, não é isso? O antecessor de 3 é 2, no caso, é o número que vem antes. Então, para achar o 2, nós subtraímos uma unidade do 3. Então, se eu não sei que número é, vou chamar de uma letra, y, por exemplo. Se eu quero o antecessor desse número que eu não conheço, eu tenho que subtrair uma unidade desse número. Beleza? Vou encerrando por aqui, galera. Se você ficou com alguma dúvida, deixa teu comentário nesse vídeo e te aguardo nas próximas videoaulas. Bons estudos e até a próxima!